Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Nutricionista 4.0, agora também no YouTube. O episódio de hoje é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque ele marca a inauguração dos nossos podcasts agora na versão de vídeo. Então você pode sempre que quiser assistir aos podcasts aqui no YouTube ou ouvi-los no Spotify. E também porque hoje nós temos uma convidada e um tema mais do que especiais, super importante para profissionais que estão inseridos no mundo do trabalho ou buscando se inserir. Sejam estudantes buscando um estágio, técnicos em nutrição ou nutricionistas. Importante a gente falar do desenvolvimento comportamental para os profissionais e como isso pode ser usado nos processos seletivos. Você já parou para pensar que muitas vezes os processos seletivos não são conduzidos apenas com uma análise de currículo? E que provavelmente você vai ter a avaliação de outros aspectos, inclusive relacionados às soft skills e ao seu comportamento nesse processo? E é disso que a gente vai falar hoje. Então, pega o seu caderninho porque o episódio está imperdível. Super obrigada, Vivian, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com você. É muito bacana o projeto, né, Nutricionista 4.0, tenho acompanhado, enfim, e me identifico e admiro bastante o que você tem construído. Bom, eu sou a Daiane, eu sou mãe de 2 filhos, do Davi e do Breno. Eu sou psicóloga e coaching e tenho mestrado também em administração, né, na área de gestão humana e social, que é a área de recursos humanos. Mas, como você falou, eu também já atuei na área da nutrição, né? A minha primeira formação junto com o ensino médio foi a formação técnica em nutrição. Então, quando eu concluí o ensino médio, eu estava fazendo um estágio, então já comecei, a partir desse estágio, fui efetivada, então já comecei ali a minha trajetória profissional na área da nutrição, né? Trabalhando em restaurantes de empresas, gerenciando um restaurante, tudo mais como técnica. Trabalhei 6 anos nessa área e depois fui para a área do RH, mas assim, mesmo no RH, também comecei em empresa de nutrição, então acabei tendo bastante contato com esse cenário da área da nutrição mesmo, né? Trabalho há mais de 15 anos com recursos humanos, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, por gestão de pessoas, mas tenho bastante conexão com a área da nutrição, sim. Inclusive, nós estudamos juntas no curso técnico, Sim. Né? E essa é uma conexão muito legal, acho que é válido as pessoas saberem até dessa aproximação, porque nós voltamos, a gente sempre manteve contato de alguma forma pelas redes sociais, mas a gente voltou a se aproximar quando eu tive uma demanda de ter um apoio maior, né, e mais profissional nos processos seletivos na consultoria, para que a gente trouxesse esse olhar mais profissional para os processos seletivos e também usando uma avaliação além do currículo técnico, e foi aí que a gente voltou a se aproximar, e a Daiane teve uma contribuição incrível para o processo seletivo, tanto que muita gente que entrou naquele processo seletivo está até hoje conosco, e a gente já está completando aí, acho que 3 ou 4 anos, né, desse trabalho juntas. E aí eu passei também a me interessar mais sobre o assunto e acompanho que a Daiane faz um trabalho super legal, e não só faz um trabalho legal, mas estuda sobre o assunto, o que é super importante. E, Daiane, eu vou começar com uma reflexão que eu trago sempre aqui para os convidados. A gente tem convidados que são de outras áreas e a gente também convida nutricionistas que contam suas trajetórias. Mas uma reflexão que eu sempre trago para começar as conversas é do porquê do 4.0, né? De onde surgiu. E durante a minha vida profissional, esse ano completa 20 anos na verdade, são 20 anos já, né, de jornada profissional, somando a experiência de técnica, de nutricionista, mas eu sempre observei o quanto a gente ou deixa de ter oportunidades, ou às vezes não consegue aproveitar bem algumas oportunidades, inclusive de crescimento,
que nos proporcione uma valorização maior, que é uma briga tão grande dos nutricionistas, né? Mas o quanto a gente deixa de aproveitar oportunidades por, às vezes, se focar muito no conteúdo técnico e não investir no desenvolvimento profissional como um todo, inclusive nas questões comportamentais. E esse é um grande diferencial, e o Nutricionista 4.0 surgiu daí. E a gente sabe da importância do desenvolvimento comportamental, das soft skills para os nutricionistas, para os técnicos em nutrição. Aqui a gente tem nutricionistas, técnicos, estudantes que nos ouvem, mas uma coisa que eu quero trazer e ouvir também a sua opinião, ainda mais com quem trabalhou tanto tempo dentro da área e tem a visão do RH, por que a gente precisa investir nessas habilidades não técnicas, né? Quando a gente olha, inclusive, para um modelo de sociedade que vem com a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia como um todo. Hoje você tem inteligência artificial, internet das coisas em todo lugar, né? E com a pandemia isso se intensificou, a gente migrou mais para a tecnologia. E muitas profissões vão desaparecer e perder espaço para a tecnologia. E a nutrição também, em partes, corre esse risco. Então, assim, qual a importância nesse cenário do crescimento da tecnologia, ainda desse desenvolvimento comportamental para a área da nutrição? Você, como profissional de RH, como é que você enxerga isso? Na verdade, assim, o mundo, né, vem passando por transformações cada vez mais aceleradas, né, como você falou, a pandemia só intensificou um processo evolutivo que já vinha acontecendo, então nós saímos de uma era mais operacional, né, lá atrás, de uma era industrial para a era do conhecimento, então isso é uma virada que já aconteceu, mas nos últimos tempos, assim, e mais intensificado ainda por esse processo de pandemia, né, que acelerou muitos processos evolutivos. A gente sabe que toda guerra, né, ela traz destruição, mas ela traz também muito processo evolutivo, muita conquista e muita evolução. E a pandemia não é diferente, né? A gente fala que está numa guerra aí biológica, infelizmente, tem muita coisa ruim. Por outro lado, tem muita coisa que evoluiu e que avançou nesse período. E eu acredito que talvez, né, uma das coisas que mais avançou, que a gente precisa olhar com cuidado, é essa questão humana, né? Como você mesmo disse, tem muitas profissões que devem deixar de existir, porque com o avanço da tecnologia, as máquinas elas vão substituindo aquilo que é operacional, aquilo que uma máquina pode fazer. Mas uma máquina ela não tem capacidade de ser humana, ou seja, cada vez mais o nosso lado humano, o nosso lado comportamental, ele vem sendo importante, ele vem sendo necessário, né? Ele sempre foi, mas eu acho que houve um período em que nós valorizamos muito essa coisa da competitividade, da entrega, do resultado, que continua sendo importante, isso não mudou. Eu acho que profissional com foco, né, com excelência técnica, isso é base. Porém, as competências comportamentais, elas são o diferencial, né? Então, cada vez mais a resiliência, a inteligência emocional, a liderança, a capacidade de lidar com diferentes pessoas, com um ambiente complexo, com um ambiente imprevisível, a flexibilidade. Nós passamos agora por um período onde a gente não sabia, né, o que fazer, como fazer. Nós tivemos, independente da área que a pessoa atua, tivemos que nos reinventar, né, a área da saúde, a área administrativa, área da nutrição, enfim, qualquer área, mas falando especificamente do nutricionista, né, que é o nosso foco aqui, é necessário se reinventar, né, então entender o que o mercado exige hoje, né, e a competência técnica, o conhecimento técnico é base para aquilo que ele vai fazer, mas as competências comportamentais, a capacidade de resolver problemas, a liderança, a criatividade, resiliência, são competências essenciais para que o profissional consiga se destacar no mercado, não só se destacar, mas desenvolver um trabalho dentro do que o mercado exige hoje, né? Num mundo tão acelerado, com mudanças rápidas. Então, cada vez mais, assim, é importante investir nesse desenvolvimento. E quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida como outro tipo de inteligência, né? As pessoas têm diferentes tipos de inteligência. E como é que você tem um músculo, né? Como é que você desenvolve esse músculo? Exercitando ele, não é? Fazendo exercício, indo para academia. A inteligência emocional também, ela pode ser exercitada, ela pode ser trabalhada e desenvolvida. Então, é muito questão de você se olhar, entender que ponto você está hoje,
onde você quer chegar, né? O que você precisa desenvolver e trabalhar isso, trabalhar constantemente, né? Então, acho que essa é se eu puder deixar uma dica, né? Uma dica que eu deixaria em relação ao autoconhecimento mesmo, né? Entender que profissional que eu sou, né? Como é que eu quero que o mercado me veja? Onde eu quero chegar, né? Acho que tudo passa pelo autoconhecimento e desenvolvimento das habilidades, né? Que você deseja entregar para esse mercado, né? E um ponto importante é assim, entender o que você já tem de bom, porque muitas vezes a pessoa ela olha para o outro e acha o outro máximo, né? Como referência, falar, eu quero chegar nesse ponto. Mas é importante olhar para si mesmo e falar, nossa, o que eu tenho de bacana, o que eu tenho de bom, e potencializar isso. Não, de repente, aquilo que é a sua fraqueza, vamos dizer assim, porque todos nós temos as nossas fortalezas, né? E os nossos pontos de desenvolvimento. Então, é muito mais, gera muito mais resultado você trabalhar suas fortalezas do que você tentar criar algo que não é o seu natural, algo que você não tem naturalmente. Pode ser aprendido? Pode, mas você vai ter muito mais êxito e muito mais sucesso trabalhando aquilo que você já tem como ponto de destaque, né? E eu acho que essa é uma boa dica, porque muitas vezes a pessoa, ela bate cabeça, ou ela acaba sofrendo porque ela busca desenvolver algo que não é legal, que não faz sentido para ela, que ela não é o melhor dela, entendeu? Então, quando a gente se conhece e fala, opa, isso aqui, né, eu gosto, é bacana, faz sentido, vamos trabalhar esse lado porque você vai ter boas entregas, vai ter excelentes resultados. Por outro lado, todos nós temos aquilo que a gente não gosta tanto de fazer, que não faz tanto sentido. Se você bate muito nessa tecla, a chance de você entregar um trabalho mediano ou um trabalho com pouco sucesso, ela é muito alta, porque você não está no seu melhor, entendeu? Então, tudo passa pelo autoconhecimento também, né? Entender quem sou eu, né? Quais são as minhas potencialidades, porque todos nós temos, tá? Então, é olhar para si, valorizar isso, buscar potencializar para entregar, né, um trabalho de sucesso, com qualidade, com excelência. Quando você fala no autoconhecimento e nas habilidades, eu acho que é legal a gente resgatar um aspecto que muita gente, às vezes, tenta se encaixar num determinado trabalho, né, numa determinada oportunidade, e às vezes não entende por que aquilo não deu certo, né, por que a pessoa não conseguiu. Ah, mas por que eu não fui promovida? Né? Eu tenho tanto tempo de empresa, ou, puxa vida, eu tinha um ótimo currículo para essa vaga, né? Eu acho que é importante a gente entender que isso tudo que você está trazendo é um olhar além. E aí eu vou voltar lá para o período de estudos, né, da escola, seja do curso técnico, ou seja da graduação, porque muitas vezes as pessoas já podem começar a exercitar isso lá, né? A gente, Sim. Quantas vezes durante a nossa vida acadêmica, a gente se depara com situações onde a pessoa é um excelente aluno quando você olha as notas, mas é uma pessoa que não consegue trabalhar em grupo, por exemplo, né? E aí eu vivenciei isso muito de perto em algumas situações onde eu percebia que alunos que tinham notas muito altas tiveram uma grande, claro que não podemos generalizar, mas houve situações, né, de colegas que tinham excelentes notas, mas que não conseguiam interagir no ambiente de estágio, ou até mesmo num trabalho em grupo, porque não tinham algumas habilidades que são fundamentais para qualquer profissional, não conseguiam, por exemplo, se relacionar, não conseguiam se comunicar, né? E eu acho que esse mesmo exemplo, ele vem para o mercado de trabalho, né? Para o mundo do trabalho, que a gente consegue perceber que o currículo sozinho, ele não resolve a vida toda de um profissional, né? E para os nutricionistas isso acontece muito, porque a gente, na nossa área, a gente interage com quem? Se você estiver dentro de serviços de alimentação, seja um restaurante comercial, seja um restaurante empresarial, você vai lidar com o cliente, muitas vezes você vai lidar com o dono do estabelecimento ou com um diretor de empresa e também vai lidar com a equipe da cozinha, que são pessoas de formações completamente distintas da sua. Ou então você vai lidar com paciente no consultório ou com paciente que está internado no hospital ou com uma criança na escola, enfim. A gente lida com muita gente, né? E é nessa hora que eu acho que nós somos mais desafiados a trazer essas habilidades, né? Não que o técnico só não basta. Então, eu posso saber calcular um cardápio super bem, mas se eu não souber ouvir o cliente para entender o que ele quer,
de fato, esse cálculo não vai longe, né? E eu queria que você trouxesse um pouco na visão também de quem já, inclusive, fez seleção e contratação de profissionais da área, como é que as empresas hoje fazem para olhar esse outro lado? Para ir além da análise de currículo, porque a gente sabe que esse processo de seleção ele vem mudando muito ao longo dos anos. Tem empresas que não se adaptaram ainda e que ainda fazem a tradicional leitura de currículo, né? Que pega o currículo do profissional e fala, tá, tem experiência, tem a formação, pronto, é esse. E se baseia exclusivamente nisso, que a gente sabe que não reflete o profissional como um todo, mas muitas já se aprimoraram e vêm fazendo processos muito interessantes. Então, assim, como as empresas hoje olham esse outro lado? Para não ficar só no currículo, para não se focar apenas na hard skill? O currículo, assim, eu digo que ele é a porta de entrada, né? É o caminho para o profissional chegar até a empresa, a forma como ele vai se apresentar para o mercado. Então, o currículo é essencial, que ele seja bem escrito, que ele parece bobeira e simples o que eu vou falar, mas eu acho importante trazer, que não tenha erros de escrita, de gramática, de português, né? Que seja feito com cuidado, com capricho, com uma formatação boa. Não estou dizendo que tem que estar todo, né, emperequetado, não é nesse sentido, mas assim, sabe, que represente o profissional que você é, né? Como é que você quer ser visto no mercado? Então, quando chegar ali, tem que ter a linha cronológica, a sua formação, né, as suas experiências mostrando os principais resultados. Para quem não tem experiência profissional, não tem problema, mas apresentar de maneira, como é que você quer ser visto, né, como é que o seu objetivo profissional, trazer clareza, né, de quem você é de uma forma resumida, né, e objetiva. Então, esse é o pontapé inicial. Como você falou, assim, ao longo do tempo, os processos foram evoluindo. Então, já faz algum tempo que as entrevistas por competência, elas acontecem. Então, qual que é a ideia da entrevista por competência, que é o famoso chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. É você entender, por meio da fala, né? Das vivências que a pessoa que está sendo entrevistada trouxer, você vai entender como é que ela vai se comportar no futuro. Então, ainda hoje, esse é um modelo que é muito utilizado, que é a entrevista por competências, né? Então, é importante trazer todo o contexto, né, da história, da experiência que você passou, qual era o seu papel ali naquele momento, quais resultados você trouxe, porque é isso que o selecionador vai investigar e ele vai tentar entender como é que você pensa, como é que você age diante das diversas situações, para entender se faz sentido de acordo com as competências daquela posição, né? Então, essa é a entrevista, assim, ela não caiu por terra, ainda que seja feita muitas vezes de maneira online, porque muitos processos têm sido conduzidos também 100% online, então tem empresas que pedem para o candidato gravar um vídeo e mandar um vídeo se apresentando, né? Porque ali ele já vê como que é a desenvoltura daquele candidato, como que é a comunicação dele, né? Como ele se expressa. Então, tem muitas empresas que adotam o vídeo. Entrevistas online também tem acontecido assim muito, é uma forma de economizar, reduzir custo com locação de espaço, reduzir custo com deslocamento, tanto para o candidato quanto para a empresa, né? Então, tem acontecido bastante. E também, assim, tem acontecido muito testes online, né? Então, muitas empresas já fazem a triagem online, onde o candidato ele pode fazer um teste de raciocínio lógico, teste de português, teste de habilidades técnicas, teste de fit com a cultura. Então, assim, de acordo com a estratégia que ela tenha, ela vai implementar aí esse processo seletivo. Então, tem empresas que ainda adotam, né, a questão, como você falou, o currículo mais a entrevista, dinâmicas, tem empresas que fazem. Hoje, com a pandemia, eu acho que até por conta do distanciamento social, as dinâmicas em grupo, eu imagino que não devem estar acontecendo, a não ser que seja online, né? Mas os processos seletivos também têm evoluído bastante. E uma coisa que eu gosto de reforçar, que eu acho que é importante, se você tem interesse em uma oportunidade, em uma vaga, não se canse, sabe? Participe de um processo como se você estivesse trabalhando. Então, invista em elaborar o seu currículo, invista tempo para você responder um teste com qualidade, invista tempo para preencher um formulário da melhor forma como você puder, porque isso tudo leva tempo.
E às vezes é cansativo sim, né? Porque existem empresas que solicitam baterias e baterias de teste, mas se você está interessado naquela oportunidade, se você quer aquela vaga, vai com tudo, né? Então, assim, se preparar mesmo, sabe? Fazer com calma, com cuidado, para você ter um melhor resultado, né? Então, cada vez mais os processos eles têm ganhado maior robustez, né? E também o avanço tecnológico, né? Acho que as empresas têm usado cada vez mais a tecnologia a favor para garantir uma maior acuracidade também, né? Maior fit, assim, entre o profissional que está vindo e a vaga que a empresa tem. E uma outra coisa, Vivian, que eu queria colocar aqui é a questão do alinhamento. Sempre que a gente abre uma vaga, que a gente busca um profissional, a gente busca um profissional que demete, né, que tenha fit com aquela posição. Então, muitas vezes o profissional, o candidato, ele não é aprovado, não significa que ele é ruim, né, que ele é eu estou falando isso no sentido do candidato não se desqualificar, sabe? Porque às vezes ele recebe um não no processo e fala, nossa, eu sou muito ruim, o mercado não me quer, tal, tal, tal. Então, assim, é entender o que aquela empresa está buscando, o que você tem para oferecer. Será que você é o profissional mais adequado? Olhar para esse contexto, porque a empresa vai sempre buscar isso. Às vezes, assim, você tem 10 anos de experiência, já tem, né, uma remuneração maior, tal, e a empresa está procurando alguém para iniciar, para começar. Então, você não é o melhor profissional para aquela vaga. Não significa que você é ruim, é que você não está dentro do que ele está buscando. E o inverso também é verdadeiro, né? Pode ser que seja uma vaga mais sênior, para gerenciar gerentes, né, para gerenciar várias unidades. Estou dando aqui algum exemplo, né, genérico, e você esteja começando a carreira. Eu nunca vou conseguir porque eu preciso de experiência. Não, você vai conseguir sim. Só precisa achar esse match, né, do que a posição pede e do que você tem para oferecer. E aí, assim, volta de novo para o autoconhecimento, se preparar, entender o que o mercado está buscando. O que eu posso fazer para melhorar, para me preparar mais, para atingir para desenvolver essas competências necessárias, né? Então, é se preparar nesse sentido. Quando a gente fala do currículo, não é só o currículo escrito, né? Mas o que tem ali no seu currículo? Né? Como é que você pode agregar mais expertise? Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Como, por exemplo, buscar se desenvolver mais. Então, o diferencial competitivo está aí também, né? É como um quebra-cabeça, né? As pecinhas precisam se Isso. encaixar. Isso que você falou do fit cultural, do alinhamento, também faz muita diferença, né? Uma coisa que acho que é importante que os profissionais reconheçam é que a gente possa se colocar também em lugares onde a gente se identifique com os valores. Não adianta você acreditar em algo e você trabalhar numa empresa que tem valores opostos, ou que aquilo que você acredita não é importante, né? Acho que essa é uma aproximação e uma cultura que precisa mudar. Eu acho que eu ainda vejo muitos colegas buscando qualquer coisa, o que aparecer, né? E aí depois de um tempo o profissional se queixa que não está feliz naquela posição, enfim. E é claro que dependendo da situação, quando você acaba de se formar, ou até em momentos como a gente tem vivido agora da pandemia, que muita gente perdeu a colocação e precisa se recolocar, sim. Claro que a gente vai sim precisar, às vezes, se iniciar por algum lugar ou reiniciar por algum lugar que não seja aquilo que exatamente é o nosso desejo, mas é um processo que precisa ser contínuo, né, Daiane? Essa busca precisa ser contínua para você encontrar lugares que você se identifique, né? Para que faça sentido o trabalho. E a gente, com certeza, trabalha muito melhor, produz mais, é mais feliz quando a gente está nessa sintonia com a empresa. Então, se você, por exemplo... Vou usar um exemplo bem bobo aqui, tá? Se você é uma pessoa vegana, não faz o menor sentido você trabalhar num frigorífico, por exemplo, sim, né? Com certeza. É uma questão de valores, da gente respeitar valores que estão relacionados ao que a gente acredita. Então, acho que isso é um ponto importante para que os profissionais entendam que a gente, sim, precisa buscar aquilo que está afinado conosco. Não adianta eu ter a ética como uma coisa muito importante na minha vida e trabalhar numa empresa que a gente sabe que tem uma reputação de ser ilícita, por exemplo, né? Então, acho que tudo isso... Você vai sofrer. Vai sofrer e não vai ficar feliz, vai ficar descontente com aquela situação, né? Então, o trabalho traz inúmeros desafios, tanto que se chama trabalho, mas a gente precisa buscar se aproximar daquilo que traz
outras realizações, né, além do financeiro, né, que traz aquilo que você acredita junto, e essas ferramentas eu particularmente gosto bastante, acho que elas são muito, muito úteis, né, porque a gente consegue enxergar muito além do currículo, e o que mais me chama a atenção quando a gente fala dessas ferramentas de processo seletivo é o quanto hoje a gente consegue identificar as habilidades comportamentais, né? Quanto dá para identificar soft skills por meio de um questionário preenchido. Ele diz você ali com todos os detalhes, né? Como você, o que você se identifica, em que situações você age melhor, e isso é legal, e acho que isso mostra para o profissional, quando isso for bem utilizado, mostra muitos caminhos, né? Mas a questão é que muitas empresas fazem essa avaliação de perfil comportamental, mas o profissional não tem acesso. E aí, considerando isso, assim, como é que o profissional pode buscar se preparar para esses processos? É legal ele tentar fazer um teste de perfil comportamental com alguém e tentar desenvolver essas habilidades? Como é que ele pode trabalhar as competências e como é que ele pode se sair melhor contando a experiência dele numa entrevista? Queria que você trouxesse esse lado até para que ajude quem está na busca de recolocação ou da primeira oportunidade. Como é que pode começar a se desenvolver e se preparar para esses processos? Legal, eu acho que você usou a palavra-chave, que é se preparar mesmo, né? Quando você vai para um processo, é importante você estar preparado, né? Como é que você se prepara para isso? Existem algumas perguntas clássicas, né? Acho que perguntas que são recorrentes, e a ideia não é você preparar um discurso, você decorar uma fala, ou você falar algo que não tenha conexão com você, né? Algo que você achou legal, achou bonito. Isso é o que eu diria, deixe de lado, não, jamais faça isso, porque isso não funciona. O que eu deixaria como dica é realmente você olhar para você como profissional, para sua carreira, ter essa cronologia, né, dos fatos, do que aconteceram, olhar para dentro de si e fazer algumas perguntas, e você responder para você mesmo, né, para você tentar encontrar essa conexão, essa coerência. Acho que uma delas, assim, quais são as minhas potencialidades? O que eu tenho de melhor? Tem gente que fala assim, preciso saber responder quais são os meus pontos fortes e vou inventar alguma coisa. Não é disso que eu estou falando. É você realmente olhar para você. Eu me comunico muito bem, eu me relaciono muito bem com as pessoas, e você vai transformando isso em competências, né? Você vai tentando entender. Na experiência passada, onde que eu fui melhor? Quais foram os melhores resultados que eu obtive? Em quais desafios eu me saí melhor? E a partir disso, você olhar para o seu contexto e tentar entender quais são as suas potencialidades de fato, o que você tem para oferecer, né, para o mercado, para a empresa, qual é o seu diferencial. Então, é importante você ter clareza disso para se vender ali no processo, né? E não como um vendedor, no sentido de, olha, né, uma outra dica que eu dou é jamais, numa entrevista, é importante você mostrar engajamento, energia, disposição de querer estar ali, de querer ser contratado, né? Mostrar essa segurança para o selecionador ele ter certeza de que você é a pessoa. Mas tem uma linha tênue entre implorar aquele trabalho, né? Falar, olha, sabe, tomar cuidado com isso, né? Porque o selecionador ele jamais vai contratar alguém por pena, por dó, porque mais precisa. Ele vai contratar a pessoa que melhor se encaixa naquele perfil. Então, é importante você olhar para suas competências, para aquilo que dentro da sua trajetória de vida, profissional e pessoal, né? O que você tem como potencialidade, né? Saber contar a sua história. Para isso, você vai se preparar antes. Você escreve sua história no papel, né? Escreve aí, qual que é a minha jornada na educação, né? Quais cursos eu fiz, em que eu me formei, quais empresas eu passei, quais estágios eu fiz, quais foram os resultados que eu obtive, como que eu me relaciono com as pessoas, quais são as minhas, quais competências que eu tenho. Então, você vai respondendo para você mesmo. Eu acho que esse é um bom exercício para quando chegar na entrevista, você ter clareza. E até quando você for para a entrevista, a empresa marcou uma entrevista, vai lá na internet, pesquisa que empresa é essa, o que ela oferece, quais são os valores dessa empresa. Normalmente tem, né, no site, a maioria das empresas tem, quais são os valores, qual é o mercado que essa empresa ocupa, conheça aquele mercado, né? Isso é o que eu vou resgatar agora a fala da Vivian, né? Tem a ver com você? Tem conexão com você? Como a Vivian falou, e eu super concordo. Existem alguns momentos da nossa vida e da nossa carreira que são pontuais. Você fala assim, olha, agora o que eu quero mesmo é um emprego.
não importa onde, né? Claro, se eu não tiver que fazer nada ilícito, enfim, ok, né? Vou aceitar porque é um emprego. Mas uma coisa que eu sempre digo é, graças a Deus, né, e ao avanço tecnológico e a evolução humana, nossa expectativa de vida tem aumentado consideravelmente e a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. O trabalho na vida do homem, na vida do ser humano, ele tem um significado muito maior do que, não é só a empregabilidade, o salário, ele é importante sim, porque é de onde vem, né, o sustento, de onde vem ali a condição monetária, vamos dizer assim, mas vai para além disso, tem uma questão de propósito, de posicionamento, de senso de pertencimento, de senso de entregar algo para a sociedade, de prover, de repente, a família. Tem vários sentidos e significados que extrapolam a questão monetária. Então, é super importante você buscar essa conexão. Então, quando você vai para uma entrevista, é entender que empresa é essa. O que essa empresa vai agregar na minha carreira? O que vai agregar no meu futuro? Qual a expectativa que eu tenho aqui? É só uma ponte para eu chegar em outro patamar? Uma outra pergunta que algumas empresas fazem, às vezes a pessoa não sabe o que responder qual que é a sua expectativa no curto, no médio prazo? Qual que é o seu planejamento? Será que você já parou para pensar sobre isso? Né? Então, assim, acho que é pensar nesses aspectos, não só para se preparar para uma entrevista em si, mas para preparar a carreira mesmo, porque a nossa carreira, muitas vezes, né, o mercado vai direcionando, mas é importante a gente ter clareza onde eu quero chegar, né? Qual é o patamar que eu quero chegar, onde eu quero estar, quem eu quero ser, porque tem uma frase famosa aí que é: se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve, né? Então, eu acho que faz muito sentido, assim, é importante ter esses momentos que nem sempre a gente tem oportunidade, mas criar esses momentos, assim, talvez a partir dessa nossa fala aqui, né? Você que está escutando, pegar um papel, reservar em alguns minutos e pensar onde eu quero chegar, né? Na minha carreira, na minha vida profissional. Para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Né? Quais são os caminhos? Algum curso, alguma especialização? Eu preciso fazer network? Eu preciso de um mentor? Não sei. Você pode buscar diversos caminhos para chegar nesse ponto X que você quer chegar. E para uma entrevista, você precisa ter clareza desses pontos, né? E aí, na conversa, eles vão vir naturalmente, sabe? Então, não decore, não invente coisas jamais, mas assim, se pergunte, faça perguntas para si mesmo, né? Escreva isso, elabore o raciocínio, porque às vezes na entrevista você é pego de surpresa e aí você não traz a melhor resposta. Se você pensa na pergunta antes, quando chega lá, você está mais preparado para dar uma boa resposta, uma resposta que tenha consistência, né? Que tenha sentido. Então, é se preparar mesmo, sabe? A gente até combinou, né, Vivian, de eu passar algumas perguntas para que vocês tenham acesso, e aí vocês podem, com esse roteiro, guiar, sabe, o raciocínio, pensar sobre esses pontos, fazer uma autoavaliação, né? E para se preparar melhor para um processo de seleção e para a carreira como um todo, né? Não só para um processo de seleção. Você trouxe duas coisas agora na fala que eu gostaria de destacar. Uma delas é sobre as pessoas saberem onde querem chegar, onde pretendem, né? É a história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra ali no início. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve para você. Acho que isso é uma coisa que está lá desde a nossa infância nos contos, mas é muito importante a gente se lembrar disso, porque alguém que seleciona também quer saber para onde você quer ir. Né? E isso faz todo sentido, porque quem não sabe o que quer, talvez também não seja tão legal para a empresa, né? As empresas, para crescer, elas precisam de pessoas que estejam com vontade de crescer também. Acho que esse é um entendimento que a gente precisa ter em relação ao mundo do trabalho, né? É algo que vale para os dois lados. Mas uma outra coisa que você trouxe na fala agora é de olhar para as suas experiências de vida. E eu vejo que muita gente, quando vai buscar trabalho na nutrição, e eu falo isso inclusive pelo que eu me deparo quando faço os processos seletivos na consultoria, quando a gente vai contratar novos nutricionistas, muita gente oculta do currículo experiências que não tenham sido relacionadas à área. E eu sempre pergunto quando eu faço entrevista, né? Você já fez outra coisa? Além de estagiar ou de trabalhar na nutrição? Porque às vezes as experiências que a pessoa trouxe antes são tão ou mais valiosas para aquele momento
e elas deixam de aparecer do currículo. Então, como isso é visto no mundo do trabalho? É algo que, eu estou colocando aqui a minha percepção, né? Mas é algo que entre selecionadores, isso realmente é algo bem visto ou não? Tem que evitar colocar? Qual que é a sua dica para o pessoal em relação a isso? Eu acho que a gente pode ponderar, né? Eu concordo com você que, assim, principalmente para quem está ingressando no mercado, até experiências em ONGs, por exemplo, são bem. ONGs que eu digo, não é quem trabalhou na ONG, mas com projeto voluntário, um trabalho voluntário, são interessantes, porque mostra, assim, a sua atuação em outros cenários, sabe? Então, é importante, sim, como eu falei, se a pessoa tiver muita experiência, de repente tem muita bagagem, já passou por muitas empresas, então talvez eu tiraria e focaria na nutrição mesmo, nas experiências que ela tem. Para um profissional que está ingressando no mercado, está ingressando na área, se ele tem outras experiências anteriores, eu acho que vale colocar sim para mostrar o know-how daquele profissional, né? Por onde ele passou. Então, eu acho que super vale, Vivi. É importante colocar sim. E eu acho que esses trabalhos, eles trazem também algumas habilidades que o profissional, às vezes, não teve a oportunidade de mostrar essas oportunidades enquanto nutricionista, enquanto técnico, enfim, mas que podem ser bem aproveitadas. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito aqui, que tem uma pessoa que trabalha conosco, que quando ela entrou para fazer estágio, ela não tinha ainda experiência como nutricionista. E ela tem uma experiência que foi muito interessante, que hoje explica muito das habilidades que a gente vê em campo. Que ela é uma pessoa de muita resiliência, uma pessoa de muito bom relacionamento, e que quando é colocada numa situação difícil, ela sempre se exercita para sair dessa situação. E ela tem uma experiência anterior à sua... Na verdade, ela trabalhou enquanto estudava nutrição, que ela foi da área de retenção de TV por assinatura. Profissional, só para ilustrar, quem faz retenção é aquele profissional que quando você quer cancelar, você liga e é ele que te atende, quando você aperta ali a opção do cancelamento. E ele é a pessoa que vai escutar aquele cliente que provavelmente não está feliz. Se estivesse feliz, não iria cancelar. Então, alguém que trabalha na retenção, qual foi meu pensamento quando eu vi, né? Alguém que trabalha na retenção da TV por assinatura, que é um serviço que muita gente, inclusive, perde a paciência com grande facilidade, né? Alguém que tem esse nível de paciência, de resiliência, com certeza vai ter muito mais dificuldade para lidar com situações complexas e difíceis, que você precisa de bastante jogo de cintura, né? Então, eu, por exemplo, enxergo aí uma habilidade, uma boa soft skill, e que eu posso aproveitar nesse profissional. Então, é por essa perspectiva que eu penso que é legal, né? O profissional não omitir. Claro, não dá a mesma ênfase quando você tem um currículo grande, mas não omitir essas informações. Eu passei por isso também. No meu primeiro trabalho como técnica em nutrição, eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha apenas a minha vivência de estágio do curso técnico. Mas durante a entrevista, a selecionadora perguntou se eu já tinha feito outras coisas. E eu contei que eu tinha trabalhava desde os 14 anos em buffet infantil e tudo mais, e contei o que eu fazia. E ela achou muito positivo, porque ela viu ali que eu tinha um potencial de atendimento ao cliente que poderia ser positivo para aquela vaga. E isso foi um diferencial, foi um fator de escolha no fechamento da vaga. Então, acho que a gente sempre pode olhar para a nossa bagagem com um olhar mais amplo, né? Porque a gente não desenvolve habilidade comportamental só com o nosso trabalho técnico, né? A gente desenvolve com muita coisa, né? Por isso que eu digo que quem não tem experiência profissional, ainda que não tenha experiência profissional, ele tem a experiência de vida, né? Porque para ele chegar até ali, ele passou pela escola, pela faculdade, pelos amigos, pela família. Então, como é que é o relacionamento dessa pessoa nesse contexto, né? Então, é tentar extrair daí, dessas relações, como ele interage, como ele atua, quais são as potencialidades que ele tem, né? Quais são as competências que ele tem. Então, para profissionais que têm pouca ou nenhuma experiência, essa eu acho que é a melhor dica, assim, olhar para as experiências dentro desses contextos, né? Seja contexto de estágio, seja contexto familiar, seja contexto social, em algum projeto que faça parte, porque a partir daí você pode compartilhar experiências que contribuem, é aquela coisa da entrevista por competência, né? Então, as competências que você exercita e que você desenvolve dentro desse outro contexto, você pode utilizar também no contexto do trabalho, né? Nós falamos muito para quem está ingressando ou para quem está se recolocando no mundo do trabalho,
Mas eu queria trazer um outro olhar. A gente tem, inclusive, vários profissionais que acompanham o Nutricionista 4.0 e que são profissionais já com anos de experiência. E, às vezes, esses profissionais, eles não querem apenas se recolocar numa vaga, eles querem buscar uma mudança de ares, um novo desafio profissional, não só mudando de emprego, mas, por exemplo, mudando de função dentro de uma mesma empresa ou se recolocando numa área diferente. Isso tem um nome, né, dentro da área, que é o reskilling. Né? Você vai ali se recolocar, mas no sentido de você recolocar as suas habilidades também. Nesse caso, o que é aconselhável para um profissional que já tem experiência, já tem vivência, mas ele quer fazer essa busca para trabalhar numa nova área e com novos desafios? O que é importante ele pensar para começar esse processo de mudança e como é que ele pode buscar desenvolver as habilidades nesse processo? Bom, eu vou dar alguns passos, assim, eu não sou daquelas que gosta de receita de bolo, e o nosso objetivo aqui não é esse, né, Vivian? Mas, assim, acho que o objetivo é muito trazer, contextualizar de maneira prática, onde quem está participando aqui, ouvindo, consiga, a partir da conversa, imediatamente já colocar algumas ações em prática, tá? Então, eu queria separar essa parte em alguns tópicos que eu dividi aqui. O primeiro deles é o inventário de competências, né? Então, é super importante você registrar mesmo numa planilha, fazer um trabalho, sabe? Como eu falei, investir tempo nisso. Então, vamos lá. Primeiro passo, inventário de competências. Colocar quais são os seus conhecimentos, né? Por ordem cronológica. Qual que é a sua experiência de trabalho, por onde você já passou, quais foram os principais aprendizados, os principais erros, motivos de saídas dos locais, quais são as habilidades comportamentais, né, soft skills, então fazer uma lista mesmo, pontos fortes, pontos fracos, enfim, se preparar nesse sentido, né, para que você consiga mostrar a sua maturidade como profissional. Então, acho que o primeiro passo é esse inventário de competências em todos os aspectos, né, conhecimento, experiência e soft skills, é isso muito claro. A partir disso é entender o mercado, né? Então, acho que é importante, qual é o lugar que você gostaria de estar, né? Fazer esse mapeamento, como nós falamos aqui, né? Entender quais locais, e aí você pensa grande, pensa alto, né? Porque quais locais você gostaria de trabalhar, que tem a ver com o seu perfil, com a área que você quer atuar, listar empresas, setores, pesquisar, né, como é que está esse mercado, para você ter esse mapeamento também de onde é que você pode buscar essas oportunidades que você, na área que você quer atuar, seja na mesma área. A nutrição, por exemplo, assim como algumas outras profissões, é uma profissão que dá um leque de oportunidades, né? Então, a pessoa ela pode atuar em diversos segmentos. De repente, você, como nutricionista, atuou a maior parte da sua carreira em uma área. E agora você falou, não, agora eu quero atuar no segmento X, agora eu quero ir para o Y. Não tem problema, é você entender como é que está esse mercado, né? O que esse mercado busca? Quais são empresas que eu posso trabalhar, ou é outro segmento, eu vou trabalhar como... enfim, é entender mesmo o que o mercado busca e exige para essa área que você está olhando, né? E até entender o mercado, porque às vezes fala assim, eu gosto muito disso, mas será que tem demanda no mercado para isso? Nesse cenário de pandemia, o que está mais em alta? Na era do conhecimento agora, o mercado está aquecido nesse ponto, não está? É entender mesmo o mercado de trabalho, como é que está, então esse mapeamento também é importante. Fez o inventário de competências, entender o mercado, é atualizar os seus materiais, né? Então, atualizar currículo, atualizar rede social. Então, a gente chegou até a comentar, né, Vivian, sobre a questão do LinkedIn, que é uma rede social corporativa, que é super legal para você fazer conexão com outros profissionais, para você se atualizar também, entender dentro da sua área, né, quais redes que as pessoas utilizam para se conectar ou para buscar oportunidade e estar ativo nessas redes, né, ampliar sua rede de network também, né, que eu acho que o próximo passo. Então, para você fazer o network, é importante você se preparar para isso, então preparar seu portfólio, preparar currículo, tá pronto para responder perguntas, para participar de entrevista. Então, é super importante conectar com pessoas. Como a Vivian falou no começo, nós somos super jovens, né, Vivian? Mas, assim, nós começamos a estudar juntas em 96, né? Foi de 96 a 2000.
E recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, a gente se reconectou, né, em um momento e foi super bacana, assim, né, mas por conta da rede social também, né, que, enfim, uma acabou encontrando a outra, tal. Então, é importante manter os contatos vivos, né, porque a partir daí pode gerar negócio, pode gerar indicação, eu lembrei de fulano fazia tal coisa, sabe, vou indicar, vou chamar, às vezes aparece uma vaga, não é para mim, mas eu posso indicar algum conhecido, tá? Então, quanto mais tiver vivo o seu network, ele é super importante, né? Para que as pessoas se lembrem de você. Então, isso é bem bacana. E aí, assim, buscar vagas e oportunidades, né? Dedicar um tempo. Acho que isso eu já falei, mas eu queria reforçar. Quando você busca uma recolocação profissional, busca uma transição de carreira, tem que dedicar tempo para isso, para fazer com qualidade, para fazer bem feito, né? Então, dedicar tempo para buscar as oportunidades, para se cadastrar nos sites. Tem uma empresa que eu gosto muito, a empresa dos sonhos. Entra lá na página da empresa, cadastra o seu currículo lá, entra no LinkedIn, né? Manda o seu perfil, sabe? A empresa dos meus sonhos. Mas está tão distante da minha realidade. Será? Não sei. Se você não for atrás e não tentar, né? Então, assim, dedicar tempo para prospectar, para ir atrás, para simular a entrevista. Dá para fazer isso também, sabe? Grava você, todo mundo tem um celular hoje com uma câmera, né? Se grava participando de uma entrevista, você deixa ali o roteirinho de perguntas e vai respondendo, vê como é que você está saindo, vai aprimorando. Então, prospectar as vagas e oportunidades e se preparar para isso. E acho que um último aspecto, e não menos importante, é cuidar da sua autoestima, né? Cuidar de você mesmo, porque muitas vezes o processo de transição ou de recolocação, ele acaba desgastando. E aí, desgastando no sentido de cansar mesmo, né? De tirar energia, assim, sabe? Então, tem um tempo aí para dormir bem, para fazer algo que você gosta. A gente sabe que está em tempo de pandemia, né? Todo mundo em isolamento social, mas dentro do seu contexto, do seu isolamento, daquilo que é possível, buscar fazer alguma coisa que você goste, que faça sentido para você espairecer, esvaziar sua mente, dar uma relaxada para não ficar também pilhado nessa busca, nessa coisa louca, e aí não é bacana também, você pode parecer cansado, irritado ou até ficar doente, né, emocionalmente falando, e isso não é saudável. Então é muito importante lembrar de cuidar do bem-estar emocional, né, e aí cuidar da autoestima, cuidar da saúde mental, as pausas são importantes, a gente está num momento, eu acho que eu falei bastante aqui sobre se atualizar, entender o que o mercado está buscando, mas o mundo hoje, cada vez mais, ele exige que nós sejamos humanos. Né? Eu acho que esse é um ponto-chave, assim. Durante muito tempo, houve essa coisa da evolução, que eu acho que é super benéfico, né, no sentido de aprender, de desenvolver. Então, eu gosto muito de aprender uma coisa nova a cada dia, de me atualizar. Por outro lado, com tudo isso, muitas vezes a gente acaba deixando o ser humano de lado, né? A gente esquece que a gente se cansa, que a gente se desgasta, né? Que a gente precisa de pausas. Então, essa acho que seria a minha última dica, sabe? Cuidar de si mesmo, cuidado com os excessos, né? Porque acho que tudo que a gente faz com equilíbrio, os resultados são melhores, né? E aqui não é diferente. Então, se valorizar, né, e cuidar do bem-estar também para fechar esse ciclo. Achei perfeita essa sua última fala sobre a gente estar bem e buscar as pausas, porque isso é fundamental. Quem seleciona, com certeza percebe, né? Quando você está mais cansado, mais irritado, seu desempenho, com certeza, num processo seletivo não vai ser o mesmo. Então, isso é bem importante. É sempre importante, né? Seja para o nutricionista que empreende, vai prospectar um cliente, ou seja para alguém que vai participar de um processo seletivo. E para fechar, Daiane, eu queria que você trouxesse uma última dica. Não é, a gente não gosta muito de receitinha de bolo, mas eu acho que isso pode ajudar um pouco até a repensar algumas coisas.
né? A gente falou na live que a gente fez no Instagram sobre o uso do LinkedIn, você citou ele agora, e essa é uma cultura que eu acho que ainda precisa ser muito fomentada entre os nutricionistas, entre os técnicos em nutrição. Pouca gente utiliza, e é uma ferramenta excelente, né, para fazer networking. Sim. E para você fazer uma busca de oportunidades profissionais mesmo, mas também eu acho que não é só ter o LinkedIn por si só, o profissional precisa também ter o cuidado de se apresentar bem, né? E esses dias eu estava lendo uma matéria que falava do primeiro currículo do mundo, e aí contava uma história, não sei se você viu isso, é sobre o Leonardo da Vinci, que ele queria aprender algumas coisas, e aí ele queria um determinado mentor, não sei nem se exatamente era esse o nome, mas aí para ele se aproximar dessa pessoa que ele queria estar junto para aprender, ele escreveu uma carta, falando por que seria positivo ele ser recebido ali, o que ele poderia colaborar, o que ele tinha a oferecer, e aí a reflexão era justamente em cima disso, né? Olha como é legal você se apresentar. Uma carta de apresentação bem feita, ela pode ter um impacto muito positivo. Sim. E às vezes até uma força maior do que o próprio currículo, né? Porque diz muito sobre como você se vende, você se enxerga. E aí eu queria que você deixasse uma orientação para quem nos ouve, para a gente fechar o podcast, sobre o que eu posso fazer e por que é importante ter essa carta de apresentação? Assim, o que é legal colocar nela? Né? Precisa ser curta, extensa ou não? O que eu posso trazer ali? E aí, eu acho que isso fecha com chave de ouro todo o conteúdo super rico que a gente trouxe hoje aqui para os profissionais. Legal. Nossa, Vivi, eu não conhecia essa história, super bacana e faz todo sentido, né? Você vê que os gênios, eles são gênios desde sempre, né? E a gente vai só evoluindo e aprimorando os processos. Mas o que é legal, de repente, ter numa carta de apresentação, que é ali o primeiro contato que a pessoa tem com você, a carta ela deve ser bem objetiva, até porque as pessoas normalmente, quando leem, são leituras dinâmicas, né? E em geral são vários currículos que as pessoas recebem. Então é importante ser objetivo e ali de cara já dizer quem você é, né? Então, colocar profissional de X área, um nutricionista, ele pode, por exemplo, atuar na educação, na saúde, na indústria, enfim, diversas áreas. Então, um profissional de X área, com X formação, com tantos anos de experiência, com atuação em X segmento, ou em grandes empresas de X segmento. E aí você pode até colocar os principais resultados e algumas características, não colocaria muitas, mas alguma característica principal, assim, chave sua, sabe? Eu não recomendaria, assim, contar histórias ou colocar coisas muito pessoais, assim, sabe? Mas levar bem para o lado profissional mesmo, dizendo de forma resumida quem você é, né? Como é que você se apresenta para o mercado? Qual que é o seu diferencial? Então, você colocando ali a sua formação, a sua área de atuação, o seu tempo de experiência, de certa forma, e uma característica, assim, marcante sua, de certa forma, ou uma curiosidade, não sei, de certa forma já traz nessa apresentação quem você é e pode sim ser um diferencial, né, para aquele selecionador se interessar de conhecer um pouco mais esse candidato. Então, acho que esse seria bem bacana dessa forma. Excelente, acho que a gente teve aqui uma aula de reposicionamento, de como se colocar e de como se preparar para os processos. Eu acho que isso foi muito positivo. Daiane, muito obrigada por você estar disponível para gravar conosco o podcast. Com certeza isso vai ser muito enriquecedor para muitos profissionais, inclusive nesse momento onde muita gente com certeza busca recolocação. A gente vive um momento muito desafiador na pandemia e quando a gente achou que ela ia melhorar, né? Parece que começou tudo outra vez. Hoje, exatamente, a gente completa um ano de quarentena, né? Então, nós temos aí um grande desafio que, na verdade, deve perdurar por um tempo. Então, colaborar com os colegas é muito positivo nesse momento e eu te agradeço muito por topar participar dessa empreitada e que os profissionais possam aproveitar esse conteúdo, inclusive correlacionar com outros conteúdos que a gente já criou. Você falou de inteligência emocional, a gente tem um podcast falando de inteligência emocional com a Raíssa Kiel, do Sebrae, que foi super legal. Você falou do autoconhecimento, a gente tem live, tem material disponível para baixar e fazer esse exercício do autoconhecimento. Então, explorar mesmo as possibilidades para que a gente possa cada vez mais aí se colocar de forma positiva no mundo do trabalho e colher os frutos, que é o que todo mundo deseja.
né? Então, muito obrigada mais uma vez. As portas aqui do Nutricionista 4.0 estão abertas sempre. E muito sucesso para você, Daiane. Muito obrigada. Legal. Vivian, super obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui com você e fico muito feliz, assim, honrada com o convite e também estou à disposição. Em outras oportunidades, se eu puder contribuir de alguma forma, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada. E para quem quer seguir conteúdos que você divulgue, enfim, tem algum canal que você deixa disponível para fins profissionais? O LinkedIn, não sei se... Sim, o LinkedIn e o Instagram também, eu sempre posto, então, Daiane Santana Freitas em todas as redes sociais, então pode me seguir, eu vou também te mandar o material para você compartilhar, e enfim, se surgirem novas dúvidas, pode me chamar no LinkedIn, no Instagram, que eu com certeza vou responder com bastante carinho. Excelente, muito obrigada. Então, um beijo e fiquem bem todos. Até o próximo podcast. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!